tempo que não era chuvoso, um tempo seco, né? Um rapaz que frequentava geralmente ali a Rua Sergipe, um morador de rua, e ele encontrou, né, uma bolsa. Para surpresa dele, ao abrir essa bolsa, ele encontrou partes de um corpo. Ele foi correndo até um restaurante com um senhor que dava comida para ele, né? E falou: encontrei umas partes de um corpo. Todo mundo achou estranho, correu lá para ver e realmente constatou o que ele tinha dito. Então nós nos dirigimos até esse local, de fato nós encontramos um saco plástico, no interior do qual nós tínhamos 2 braços e 2 pernas humanas. Num primeiro momento a gente não conseguiria dizer se era de um cadáver masculino ou se de um cadáver feminino. O padrão de cortes ele era diferente, então eu tinha em algumas lesões uma continuidade, como se eu tivesse um corte liso de um instrumento cortante, mas na mesma lesão eu tinha também um esgarçamento da pele, expondo tecido muscular, expondo tecido adiposo, gordura, como se alguém tivesse iniciado o corte e puxado aquela parte, aquela região do corpo. Aglomerou-se pessoas e veio uma notícia que uma outra gari havia encontrado na Rua Coronel Eusébio, do lado oposto, né, ali da Rua Sergipe, também uma mala com partes de um corpo. Existia um tronco humano no interior de um vestido rosa. Tinha sido retirada a pele, estava sem a cabeça, a região dos braços tinha sido seccionada aqui na cintura escapular, cintura pélvica também cortada, sem as coxas e sem o membro genital. Ele não aparentava externamente nenhum tipo de lesão que justificasse o óbito, por mais bizarro que isso seja a gente falar, né, porque é um tronco humano, mas mesmo assim a gente precisa tentar achar nesse tronco alguma lesão que justifique a morte, para dizer que aquilo de fato foi um homicídio. Até aquele momento a gente estava tratando com o encontro de um braço, o encontro de uma perna e com o encontro de um tronco que a gente num primeiro momento também não consegue dizer se é da mesma pessoa. Recebi um telefonema do meu chefe, era um domingo, falando que tinha acontecido algo relacionado a um crime de homicídio. Então eu vim para cá, para o Palácio da Polícia, e daqui a gente foi. Fui eu, o investigador Marcos, o meu chefe, o Maurício, e a gente foi até a Rua da Consolação, onde já estava a equipe do GEACRIM. Então a gente chegou ao local e viu que tinha sido encontrado, num saco preto, partes do corpo de uma pessoa, que a princípio ali o que a gente notou que eram as coxas. Essas coxas elas tinham o mesmo padrão de secção das partes do tronco e dos braços e das pernas que a gente tinha encontrado. Então eram, de fato, analisando as lesões, a gente via que não existia nenhum infiltrado hemorrágico, ou seja, esses cortes eles foram realizados depois da morte da vítima. Elas tinham um forte odor doce, como se alguém tivesse passado um gel ou algum líquido cheiroso, possivelmente para enganar ou para despistar o cheiro. Depois que nós fizemos a análise do tronco no IML, foi possível determinar que tratava-se de um tronco de um indivíduo do sexo masculino. Então foi feita uma análise de perfil genético de cada uma dessas partes do corpo, que revelaram então tratar-se de partes do mesmo indivíduo. Chamou a atenção o fato de que neste corpo, né, foram retiradas as falanges dos dedos, as 10, né, e também a ausência do órgão sexual. Evidentemente, né, que nesse primeiro momento já se podia entender esse tipo de ação como dificultar o trabalho da polícia na questão da identificação do corpo. Burburinho na imprensa, um caso, né, que praticamente deu uma parada no país como um todo, se acha uma cabeça na Praça da Sé. Aquele local de crime parecia um circo, onde tinha muitas pessoas. Tratava-se de uma cabeça que estava no interior de um saco plástico e envolvida por uma camiseta. E essa cabeça da Sé seria desse corpo? Não seria? Ia depender de alguns exames, como o exame de encaixe da vértebra e também do DNA. Já estava em um estado avançado de putrefação, então os tecidos já estavam começando a se liquefazer. Nós encontramos uma lesão na região frontotemporal da cabeça, uma lesão que depois, junto com o médico legista, nós conseguimos chegar à conclusão de tratar-se de uma lesão de natureza contusa,
um instrumento contundente, uma lesão de alta energia, que teria provocado não só o ferimento na porção exterior da pele, mas também fratura de crânio. Então, a gente conseguiu constatar que, de fato, aquela cabeça humana tinha o mesmo perfil genético das outras partes humanas que nós tínhamos encontrado, portanto, tratava-se da mesma pessoa. E uma escrivã de lá, ela lembrou que ela tinha recebido umas outras pessoas, acho que uma mãe, uma filha, que teriam feito um boletim de ocorrência do pai que já estava alguns dias desaparecido, em torno de uma semana mais ou menos. O que eles pedem no boletim de ocorrência? Pede todas as informações referente a essa pessoa desaparecida, a rotina dela e tudo, né? E traz uma foto. Quando essa escrivã, ela viu essa foto, ela falou assim, nossa, parecida com a foto que ela tinha visto da cabeça em estado de putrefação. Através das imagens, né, de tomografias e raio-x que foram feitos, né, lá no ML, ou entrou o trabalho do nosso laboratório forense de reconstituição. Eles, sobrepondo com os computadores, com as imagens que eles têm, conseguiram reconstituir aquela face. Então você tem ali os pinos, né? No caso, esses pinos, eles são bem fundamentais na reconstrução facial, porque ele define ali a distância do tecido. Então isso tem uma variação de criança, de adulto. Uma coisa importante também, a gente tinha a imagem do local e tinha da cabeça, então foi alguns pontos que a gente conseguiu recuperar, no caso, a quantidade de pelo, a quantidade de cabelo, né? A esposa lá na frente confirmou que ele teve uma catapora e ela identificou que aquilo dali tinha, né, também na imagem. A filha tinha uma pinta do lado ao contrário da dele, então também foi 2 pontos que a gente considerou muito forte, assim, e a família ela tinha dado 90% de chance que seria ele. Com essa família e essa identificação nesse primeiro momento, chegaram à coleta de material para fazer um exame de DNA. Então, coletou-se material dos 2 filhos e de todas as partes desse corpo. Chegou-se à conclusão que todos pertenciam à mesma pessoa. Próximo passo, já se sabendo da identificação, é estabelecer a vitimologia. Quem era? Era uma pessoa extremamente fechada, era uma pessoa que era motorista de ônibus, ele trabalhou durante 30 anos na mesma linha, tinha se aposentado, estava trabalhando durante mais um ano nessa empresa. Não tinha amigos, quando a gente fala o relacionamento que a gente tem familiar, o relacionamento que a gente tem no serviço, ele não tinha, era uma pessoa muito fechada, a pessoa que ele mais se abria era com a filha. O bairro que ele morava na Zona Sul, aqui no centro da capital, aqui em São Paulo, ele vinha sempre de carro. O que causou estranheza para a família é que justamente nesse dia que ele desapareceu, ele não veio com carro. Ele veio de ônibus ele nunca mais tinha sido visto. Já sabemos o comportamento dele, já sabemos que ele se ausentava de casa, né, no sábado à tarde, só retornando já direto para o trabalho, às 3 da manhã, quando ele pegava o ônibus e fazia o turno, né, da madrugada até mais ou menos à tarde, já começamos a traçar mais ou menos um perfil dele. Então, em campo, a gente prosseguiu nas investigações, coletando imagens de todo o comércio da região, das casas, para ver se conseguia identificar quem, as pessoas que poderiam ter colocado aqueles pedaços, né, do corpo jogado por ali. A perícia de local, ela tem que tentar levantar o máximo de vestígios possíveis relacionados àquilo. Então, a embalagem onde está esse corpo também é importante. O carrinho, as embalagens plásticas, as fitas adesivas. Mas isso é importante, tem que se coletar para que com o andamento da investigação, provavelmente mais informações vão chegar e se possa estabelecer esse confronto. Entre a superfície do saco plástico e a fita adesiva, nós encontramos alguns fios delgados que depois que são enviados para o laboratório confirmaram como sendo fios de cabelo. Foi interessante porque já no local de crime nós notamos que esses fios eles tinham predominantemente 3 colorações.
Então, alguns fios eram loiros, alguns fios tinham uma coloração avermelhada e alguns fios eram escuros, morenos ou castanho escuro. A análise desses fios de cabelo foi interessante porque no decorrer das investigações, eles encontraram algumas imagens que mostravam 3 mulheres carregando volumes plásticos. Francisca, que era conhecida como Thaís, no meio da prostituição, ela era alcunhada por Molly, mas o nome dela é Marlene. E a Márcia, que era conhecida como Sheila. Ele acabou se apaixonando por aquela que viria a ser a sua principal algoz. E a partir daí foi submetido a um esquartejamento pouco visto na história da delinquência relacionada a homicídios na cidade de São Paulo. O Álvaro era um motorista de ônibus, casado, mas já não dividia o mesmo leito com a esposa, moravam na mesma residência. Há mais ou menos uns 7 anos, ele tinha uma amante. E essa amante era uma prostituta que vivia aqui no centro. Então a filha acabou falando, porque o pai conversava muito com ela, e ela só não sabia quem era a pessoa, mas sabia disso. Que ele vinha de sábado, geralmente, passava a noite e ficava com essa mulher. A esposa já estava separada dele há um tempo, né? Só estava morando na mesma casa. Ele geralmente só bebia com a filha, não bebia com outras pessoas. Nesse dia, o Álvaro veio sem carro. Eles nunca se encontraram, né, em outro local que não fosse nos hotéis. Dessa vez eles conseguiram, né, ir para o 69, que é aqui o prostíbulo. O Álvaro tinha 1,90 m de altura, uma pessoa alta, sabendo que era fraco para bebida. E quando ele embriagou, ela derrubou ele no chão. Ele caiu com a cabeça no piso no banheiro, possivelmente desacordou, começaram a agredir. Então o laudo necroscópico é enfático. Ele veio a óbito em função de traumatismo craniano. Todos os ossos praticamente da cabeça estavam fraturados. Ele ficou embriagado, isso foi constatado através dos exames também toxicológicos, o alto teor de álcool no sangue. Lesões também foram constatadas, contusas, na região do dorso das mãos e dos antebraços, indicando que em algum momento ele tentou se defender. Após a morte, decapitaram, separaram a cabeça do restante do corpo, separaram os braços e as pernas. Embalaram essas partes do corpo, que seccionaram, em sacolas plásticas, sacos plásticos, vedaram com fita adesiva, distribuíram em alguns carrinhos, dispersaram essas partes do corpo na região da Consolação. No bairro de Gianópolis, nós pensamos assim, será que teve alguma encrenca? Pode ser dentro de um apartamento, alguma coisa nesse sentido, porque um crime daquele não teria sido no meio da rua. Então, o que nós começamos a fazer? Começamos a pegar as imagens das ruas adjacentes. Um homem, aparentemente não era um morador de rua, que a roupa dele estava muito bem limpa, né? Estava bem trajada, uma roupa, digamos, de uma qualidade média. Na hora que ele pega um carrinho, uma parte do corpo em frente ao cemitério da Consolação. Nós até falamos assim, pode ser algum ritual macabro. Aí começamos a olhar outras imagens de prédio, o caminho que ele fez, o caminho que ele teria feito e ver por onde que ele ia, da onde ele teria saído. Momento que ele olha, ele vê a mala, ele caminha, aí ele olha, ele volta, ele entra no cemitério, sai, pega a mala e sai andando também. Ele pensou que tinha alguma coisa de valor ali esquecido. Nós conseguimos ver 3 mulheres na noite anterior, na madrugada. Tem imagens delas descendo com o carrinho, puxando o carrinho e carregando bolsas. E deixando exatamente nos locais onde foi encontrado anteriormente. Elas saem do táxi, uma carregando um embrulho, num saco de lixo, um saco escuro assim, até meio pesado, e outras 2 puxando o carrinho.
No caminho, um carrinho quebra a roda. As 3 param, uma tenta ajudar a outra. Foi o segundo lugar onde elas desovaram o corpo. Foi perto de um ponto de táxi. Aí elas deixam o carrinho lá, porque quebrou a roda. E elas continuam com a parte do corpo. Deixa numa esquina, uma esquina próxima de um restaurante. Nessas imagens, nós conseguimos ver o seguinte. Elas pegam e entram dentro de um táxi. Sai uma pessoa, um táxi encosta, deixa uma pessoa num prédio e elas entram assim, com tudo. Entra dentro do táxi, entra e vai embora. O pessoal da UIP, da Unidade de Inteligência, eles conseguiram verificar a posição que estava a câmera que esse táxi chega. Ele falou que realmente ele pegou essas 3 mulheres, que elas entraram no táxi e deixou na região central. Nessa imagem do posto da GCM, eles já observaram que havia 3 mulheres puxando uns carrinhos, sacolas, naquela região. Isso foi corroborado com a imagem das demais câmeras da região, que já ficou esclarecido que 3 mulheres, pelo menos, estavam envolvidas nesse caso, pelo menos na ocultação do cadáver. Nós temos o Álvaro identificado e nós temos as linhas telefônicas, a linha telefônica do Álvaro. Então você passa a trabalhar mais tecnicamente com as informações. A unidade de inteligência nossa faz a quebra dos telefones. Você, tanto na memória do telefone, quanto nos contatos que foram feitos nesse telefone, você tem acesso. A partir daí, você monta um mapa, uma análise de todas essas ligações, de como eram essas ligações. Nesse grampo telefônico ficou de 15 dias, assim, elas não falaram nada que ligasse ao homicídio. O que a gente percebia era que elas eram prostitutas mesmo, falavam disso, da prostituição. A gente, conseguiu descobrir que onde elas, o prostíbulo era o 69, aqui na Rua dos Andradas, bem próximo também do outro telefone, que era no viaduto Santa Efigênia. Na sexta ele ligava num número, que se não me engano era fixo, e no sábado ele ligava num celular. O telefone fixo era de uma moça chamada Leomara, e no sábado ele ligava e seria de uma outra moça chamada Francisca Aurilene. Ela tinha um endereço também na Rua dos Andrades, 69. Ela também já tinha um BO de desaparecimento de muitos anos atrás. A mãe falou que ela dava muito trabalho. E a mãe e a irmã resolveram acompanhar a gente até o departamento. Aqui, elas viram as imagens das 3 mulheres descendo a Rua da Consolação. Nós não dissemos nada para elas só viram a imagem. E a irmã dela reconheceu. Ali é a Francisca, a minha irmã. A partir dos 14, 15 anos, ela já começou a dar um certo tipo de trabalho para a família, na escola, saía, às vezes fugia de casa. Então, ela estava desaparecida, já há alguns anos já tinha um boletim de ocorrência. Aparecia em casa, sumia, ficava muito tempo grande fora. E a Marlene também já era conhecida da mãe da Francisca Aurilene. Eu acho que uma ou 2 vezes ela chegou até aí à casa da família. A mãe percebeu mais ou menos a atitude da Marlene, percebeu que a Marlene era possivelmente uma prostituta, que poderia estar aliciando a filha, só que não tinha um controle na filha. A filha acabou fugindo, vindo para o centro e começou a trabalhar com a Marlene. Enfim, ela vivia mesmo no 69, na Rua dos Andradas. Então, elas tinham esse vínculo bem grande, as duas. Concomitantemente, dentro dessas ligações telefônicas, fizemos a triangulação das herbes, que são antenas que recebem essas ligações e tudo mais. Chamou a atenção que a régua, o controle dessas ligações dava, na sexta ele estava num lugar, ou seja, região da Zona Sul. No sábado ele estava no centro de São Paulo, mantinha um certo ritmo. Pensamento nosso, o cara pega, sai com a mulher e vai para um local propício para poder se relacionar e tudo mais. Hotéis, vamos bater os hotéis. Através da foto que nós já tínhamos do álbum, se ele tinha passado, se ele entrava, se ele frequentava alguma coisa. Nesse hotel, uma das funcionárias falou assim que realmente, quando ela viu na televisão, que depois começou a passar a foto do Álvaro tudo, falou assim que ele frequentava assim, que já tinha visto. E ela falou assim que frequentava com uma garota de programa. Eles mostraram o quê? Os livros.
os livros de registro do hotel e viram que o nome dele estava lá, Álvaro Pedroso, juntamente com Marlene Gomes. E após um longo período, essa pessoa estava desaparecida, a irmã, ao visualizar as imagens gravadas, foi enfática. Esta é a Francisca. Antes de se chegar a Marlene, interessante, concomitante ao levantamento das imagens das câmeras, relatos da família, tiveram acesso ao telefone celular. Então, ali constataram que existiam muitas ligações, inclusive na data do desaparecimento. Ele saía sexta-feira, ia se encontrar com a Marlene, passava o final de semana e domingo ele retornava para casa. Isso já era uma rotina estabelecida na família. A família dele sabia disso e a Marlene também sabia, que eram os finais de semana que ele permanecia com ela. Então, chegou-se às gravações das mensagens e telefonemas trocados entre ele e Marlene. E a uma outra pessoa, que seria filha da Marlene. Chegou-se à conclusão que a identificação que Marlene era uma prostituta. O que aconteceu, a investigação focou ali. Quais eram os relacionamentos dela? E procura informações de tudo quanto é lado, mas não sabíamos a área de atuação. Fizeram um retrato falado, inclusive, da dona Marlene, por parte da pessoa do hotel, né, que relatou e tudo mais, né, que era a mesma pessoa que foi na casa da Francisca Aurilene, porque ela teria sido desaparecida, né, então, mas ela levou uma mulher lá na casa e a mãe teve o contato. Então, confirmou que era ela. Então, a gente sabia que já tínhamos duas, né? Ficamos sabendo que a Marlene, o apelido dela ou a alcunha dela seria Molly, conhecida no centro, que a Francisca Aurilene, o nome que ela utilizava era Thaís, mas, para a nossa surpresa, não se comunicava a respeito do fato. O fato, nós não tínhamos nada. Dentro das linhas telefônicas da Francisca Aurilene, cuja Molly utilizava essas linhas telefônicas, foi apresentado 3 endereços. Do apartamento, na Santa Efigênia, viaduto Santa Efigênia. O outro, o 69, ao lado, um outro apartamento, que é de uma terceira pessoa, que é uma cafetina, teoricamente. Avaliando, a gente sabia que ela entrava em contato com a Molly direto. Então, era também um endereço importante. Nisso foi solicitado o quê? Prisão temporária da Marlene e da Francisca Aurilene, e busca e apreensão nos 3 endereços. Dentro das gravações, nós sabíamos que elas estavam ou no 9º ou no 10º andar. Foi adentrado no local, eu localizei a Thaís, que inclusive eu chamei ela pelo nome de Francisca, ela falou, Thaís, eu falei, é você mesmo. Então ela foi localizada, a documentação dela, no 9º andar. No 10º andar foi localizada a Marlene. Ela estava num determinado box e ela foi reconhecida até pela voz dela. E o colega reconheceu, até por conta da gente ter esse contato com as gravações e você tem uma afinidade com o tom de voz. Concomitantemente, nós fomos, juntamente com o pessoal da perícia, para a gente ver que num crime desse, o próprio perito falou, muito sangue, muita coisa, algum lugar, mesmo que elas lavassem, eles iam jogar o luminol, tudo, prova técnica, né? Uma prova material mesmo, que pudesse falar que eles tinham cometido o crime ali, tanto no apartamento como nesse prédio no 69. E nesse local foi constatado, através do luminol, grande mancha de substância hematóide. Praticamente todo o apartamento ali estava manchado. Então, elas tiveram todo o cuidado de limpar e é evidente que com esse reagente a gente tem possibilidade, nós temos possibilidade de enxergar aquilo que a vista desarmada nós não enxergamos. Então, foi possível constatar que o fato se deu neste apartamento, nesse local, na Rua dos Andradas. Aí, dali é que elas dispersaram as partes do corpo. Quem era a terceira pessoa? Nós não sabíamos quem era a terceira pessoa. Então precisava ter uma certeza de quem era a terceira pessoa. Apesar das observações todas, nós não chegávamos a uma conclusão de que a Leomara seria essa terceira pessoa.
Então, a Marlene inicialmente não confessava. A Francisca estava um pouco mais exaltada, até por conta que ela é usuária de drogas. Pegamos falando para ela assim, então quer dizer que vocês não fizeram isso e tal? E se eu falar para você que a Marlene, ela tá falando assim que foi você que fez isso daí? Ela pegou e se assustou. Ela pegou e falou, não, eu não. Quem fez foi ela. Aí ela começou a contar a história toda. Aí nós falamos assim, e essa outra, nas imagens, mostramos as imagens para ela, falou assim, e essa outra aqui? Quem que é essa outra? Não, essa é a Sheila. A Sheila, quem que é a Sheila? A Sheila não trabalha com vocês? Trabalha. Mas ela não estava lá, ela está no prédio? Aí pegou e falou assim, não, ela saiu um pouco antes de vocês chegarem. Como nós localizamos a Márcia nesse dia e identificamos a terceira? Em fotos da Márcia e o telefone dela. Naquela mesma noite foi pedida para a doutora Ana, da OIP, fazer o levantamento do cadastro. O cadastro a polícia pode pedir tanto de banco como o cadastro de celular, porque você não está quebrando um sigilo. A partir dali se levantou que ela residia na cidade de Tiradentes. Nós tínhamos alguns endereços antigos dela. Então a gente trabalha o quê? Vai do mais recente para o outro. Então a gente foi trabalhando os endereços. Vai num, não localizou. Vai no outro, não localizou. No terceiro endereço, a moradora citou que tal pessoa acabara-se de mudar para um outro endereço. Nós fomos até o local, conversamos com o morador, que ela morava nos fundos, que o proprietário da casa é na frente, e ela morava nos fundos. Relatamos o fato, ela foi conduzida até essa delegacia. Aqui ela acabou explicando todo o fato, como ocorreu, né? E posteriormente, inclusive até na residência dela, por conta do marido dela, eu não sei se era serralheiro ou alguma coisa, uma das ferramentas utilizadas no crime foi até coletada na época, junto ao marido dela, que era uma machadinha. O relato foi que a primeira pancada que foi dada foi através dessa machadinha. As versões da Marlene e da Francisca são as mesmas para justificar o que elas fizeram? A da Marlene, ela falou assim que ele fazia barbaridades com ela em âmbito de prostituição. Falou que ele era sádico. Uma coisa que a gente não acreditou muito, né? Porque ela já era prostituta há muitos anos, ela não viveria com um homem assim, né? Ela saberia muito bem negar. E tinha um outro detalhe. A Marlene morava com a filha e trabalhava no 69. O que acontece? A filha, ela, durante todo esse período que o Álvaro tinha um relacionamento com a Marlene, o Álvaro chegou a ajudar a filha. Chegou a ajudar o familiar, inclusive tem relatos de que ele comprou livros da escola para ela, de faculdade, coisas desse tipo. Foi o fato da filha da Marlene ter se tornado noiva de um outro rapaz, e que esse rapaz iria morar no apartamento. Então isso criou-se uma situação de ciúme mais agravada por parte do seu Álvaro. No caso da Thaís, da Francisca Aurilene, ela fala que ela ajudou por causa que ela quis ajudar uma amiga que estava em apuros. Ela fala que ela não participou porque ela não teve nem estômago para ver. Ela pegou e falou assim que ela saiu de perto. E no caso da Sheila, a Sheila fala assim que ajudou porque ela não admitia as coisas que ele fazia com a Marlene, que a Marlene depois contava para elas, entendeu? Aí falamos que elas estavam grampeadas no telefone, falou assim que elas combinaram que não era para falar nada e esquecer. Que o medo delas mais era que a Francisca Aurilene e a Thaís, falasse alguma coisa, porque ela era meio abobada por causa das drogas que ela usava. O que a gente leva à conclusão é que o caso foi mais, digamos assim, de uma forma mercenária, né, o fato de ela perder o dinheiro, do que as serviços. As serviços, ela sairia dali, ou recusaria qualquer relacionamento com ele, ou iria na delegacia, né, que seria a atitude normal, mesmo, né, mas ela é prostituta, mas mesmo assim, ela é uma mulher. Então, eram 3 prostitutas, tá? Dar a entender, pelas informações, que a Marlene podia aliciar as outras 2. Era tipo uma cafetina, né, que se utilizava, mas ela também vivia da prostituição e às custas do Álvaro. Pelas informações obtidas, ele já estava se separando, ele queria efetivar essa separação e oficializar o relacionamento dele com a Marlene. Mas a Marlene nunca se mostrou disposta a isso. Nessa relação conflituosa, ele
decidiu se separar dela, já que ela não queria largar a vida da prostituição e assumir um relacionamento sério com ele. Ele resolveu romper. Aí isso levou a Marlene a se sentir extremamente frustrada, pela raiva, porque ela já não teria mais essa ajuda econômica que era importante para ela, embora ela não deixasse a prostituição, era importante o dinheiro e o sustento que o Álvaro possibilitava. Então o motivo maior foi isso, essa frustração, a raiva, o ódio. É claro que ela habilmente não assumiu isso. Ela criou toda uma retórica de agressão, sevícias sexuais extremamente violentas, inusitadas e diferenciadas que ele a obrigava a participar. Então ele servia muito bem enquanto ele estava sustentando. A Marlene, o interesse dela era esse. Uma pessoa calculista, fria, com muito ódio, muita raiva. Isso indica a quantidade de ferimentos, o que foi feito com o corpo, o esquartejamento, retirada de pele, de falanges. Isso é muito calculado, isso é muito frieza de pensamento e de comportamento. Então ali se vê toda a premeditação, distante de qualquer tipo de sentimento. Ele era fraco de bebida, isso é relatado pela própria família. Ele sempre visitava a Marlene nos hotéis. No dia anterior, ele tinha ido no 69, que era o local de trabalho da Marlene, ou seja, fugiu do padrão. Então, por que fugiu do padrão? Porque existia uma premeditação nesse sentido. Elas já tinham essa consciência de que vamos levar ele para tal lugar, chamou ele para tomar uma cerveja e fazer o programa lá. Quem teria dado o primeiro golpe no Álvaro seria a Márcia Maria. Por quê? A Márcia Maria, ela tinha um relacionamento meio que afetivo com a Marlene. Ela tinha uma proximidade muito grande com a Marlene. Tinha dó da Marlene. E a Marlene exercia um certo controle em cima da Márcia Maria e em cima da Francisca Aurilene. A Francisca, inclusive, era como se fosse uma filha para ela. Apesar de ser a prostituta que trabalhava junto e que ela controlava, mas a Francisca Aurilene que era mais fraca, vamos dizer assim. Nesses casos, o que a perícia faz é tentar confrontar aquilo que foi observado tecnicamente com o que está sendo dito pela autora. Os laudos de local de crime, os laudos necroscópicos, às vezes até algumas provas testemunhais ou algumas oitivas dos autores, e tenta confrontar com aquilo que eles vão reproduzir na reprodução simulada, na reconstituição. Então, de fato, a vítima tinha aquela lesão na região onde a autora diz que ela teria golpeado. Os corpos foram encontrados da forma como ela diz que foram embalados. Inclusive, ela relata algumas outras atitudes que ela teve que a gente não consegue comprovar tecnicamente. A pele do tronco, a genitália da vítima e as falanges ela teria colocado no interior de um saco plástico e deixado para o caminhão do lixo levar. Então, tecnicamente, o que ela apresenta na reconstituição ou na reprodução simulada não é muito diferente do que a perícia observou. Fechado o inquérito, relatado, ele foi encaminhado à promotoria, que denunciou e também foi favorável à decretação da prisão preventiva, né, das leis. Foi marcado a instrução. Nos crimes contra a vida, nós trabalhamos em duas fases, né? A instrução criminal, que é a parte, né, que vai ser ouvido o pessoal, vai ser ouvido as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, o interrogatório das réis no final e a decisão, que pode ser dada no momento ou não, se tudo se terminar naquele dia. Nós temos como missão, verdadeiro sacerdócio, eu diria, a defesa intransigente da vida humana. E a partir daquilo que foi bem coletado pela autoridade policial, eu cheguei à conclusão de que as três, Marlene, Francisca e Márcia, haviam executado o seu Álvaro e depois ocultado o cadáver dele na medida em que procuraram ludibriar, enganar a perícia. Seja porque extirparam as impressões digitais
das mãos do seu Álvaro, seja porque separaram a pele do tronco, fazendo com que se parecesse inclusive um amontoado de carne, seja porque dispensaram esses restos mortais em 4 locais distintos da nossa cidade. Ela disse que fez isso porque seria a única forma de ela se manter viva. Falou que ou ela o matava ou ele a mataria, e mataria inclusive a filha dela. Ela chegou a dizer isso em plenário. Pessoa que já havia sido ouvida e havia dito que Marlene transparecia felicidade, que desconhecia essa vida dupla que a mãe levava. E a experiência, o conhecimento do dia a dia nos autoriza a concluir, na primeira agressão que ela tivesse sofrido do Álvaro, ela seria a primeira a já encerrar esse relacionamento. Agiram por motivo torpe, na medida em que Marlene ficou enfurecida com a notícia que lhe foi passada por Álvaro de que não mais desejaria se relacionar com ela. E essa ideia foi encampada pelas outras Corrés, por Francisca e por Márcia. Há inclusive o relato da mãe de Francisca, dando conta de que anos antes deste trágico acontecimento, Marlene estivera na residência de Francisca, acompanhando Francisca, a fim de pedir dinheiro para os familiares de Francisca. Então ela possuía essa ascendência sobre as outras duas. Marlene teve conversa por telefone celular interceptada pela autoridade policial, e nessa conversa ela tranquilamente encomenda mais drogas para que fossem usadas e diz para uma delas que ela precisava trabalhar para que ela ganhasse dinheiro. E aí as 3 orquestraram uma história para ser utilizada no julgamento de que o seu Álvaro era uma pessoa extremamente agressiva, era contumaz praticante de violência sexual. Procuraram construir um perfil que não correspondia àquele perfil que o seu Álvaro tinha. Foi ouvida uma companheira de trabalho do seu Álvaro, que era cobradora, e que disse que ele possuía o hábito de profissão de sempre parar para mulheres que estavam grávidas, idosos. Ficou muito clara essa personalidade gananciosa, interessada somente no dinheiro que o seu Álvaro dava para ela. A outra qualificadora foi a do emprego do meio cruel. Ela disse em plenário a Marlene que, na verdade, o seu Álvaro caiu, bateu com a cabeça no vaso sanitário e ela teria dado somente uma única martelada nele, isentando por completo as outras duas, a Francisca e a Márcia, de qualquer responsabilidade. Apenas confessaram que ajudaram na ocultação dos restos mortais. Seguiram a linha que foi orquestrada na defesa da Marlene, que era a pivô ali da história toda. Teve também o recurso que dificultou a defesa da vítima, do seu Álvaro, como essa última qualificadora. Se trata de um homicídio triplamente qualificado, na medida em que a Marlene o embriagou naquela noite. Ele não teve qualquer forma de esboçar reação defensiva, a não ser essa, com a própria mão, que acabou resultando no ferimento no dorso dessa mão. Em concurso material, com os crimes de destruição e ocultação de cadáver e, por fim, o crime de fraude processual. Ela criou muito habilmente essa imagem, então que ela era uma sofredora, mas o júri acabou percebendo que, na realidade, o motivo maior foi a frustração, a raiva, o ódio
né, que ela tinha por esse homem, por não querer mais sustentá-la. Ela fria, não demonstrou que se arrependeu e como se não fosse nada. Quando ela contou assim para mim, como se ela tivesse matado uma barata. Perguntado como ela cortou. Ela alega que foi que ela nasceu no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, quando trabalhava, ela morava numa área rural e costumava cortar, né, no caso, matar os animais e fazer esse tipo de corte. Então ela aplicou essa mesma sequência, né, no caso do corpo do Álvaro. Nós temos como missão, verdadeiro sacerdócio, eu diria, a defesa intransigente da vida humana. Desgraçadamente, o seu Álvaro entrou para a história dos homicídios de São Paulo como sendo uma das vítimas que mais sofreram agressões sevícias. Foi desrespeitado o seu Álvaro enquanto pessoa, o seu Álvaro enquanto titular de um corpo e também o próprio cadáver do seu Álvaro. A partir do momento que os seres humanos abreviam, antecipam a morte e agem da forma como agiram as rés, o promotor de justiça do júri ele vai procurar responsabilizar quem agiu dessa forma, até como forma de minorar a dor dos familiares. O departamento todo está de parabéns, porque na investigação, em muitas coisas que aconteceu, no fato do telefone, no fato até de achar a cabeça, porque elas falaram assim que a cabeça elas tinham colocado no lixo. Se o lixeiro tivesse levado a cabeça tudo, talvez a cabeça a gente nunca tinha achado. E através dessa cabeça mesmo foi que se chegou à identificação da vítima e tudo isso que nós conseguimos até a prisão das três assassinas. E a gente não sabe o que aconteceu, quem foi que pegou essa cabeça e deixou na Praça da Sé. Isso daí para nós até é um mistério. Apesar da crueldade, da perversidade que a gente observa, mais uma vez, a perícia ela tem que ser estritamente técnica. Então, o que importa para nós é a maneira como foi encontrado o corpo, as lesões que o corpo apresentava e como isso vai auxiliar na investigação. A gente deixa sempre a emoção de lado. Para nós, a análise é sempre estritamente fria e técnica. A felicidade da Polícia Civil na rapidez em identificar essa vítima foi o primeiro grande passo. O trabalho conjunto com a Delegacia Especializada de Homicídios, com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, isso é muito importante, esse canal de comunicação. Uma investigação muito bem conduzida na análise o acesso, e a análise dessas imagens. Um trabalho muito bom da perícia, tanto no local do encontro das partes do corpo, quanto no local onde ocorreu. E as pessoas já estavam sendo levadas a acreditar que poderia ser ação, por exemplo, de um serial killer que estava matando várias pessoas e distribuindo partes de corpos pela cidade. Foi um trabalho conjunto muito interessante, muito efetivo, profissional, que realmente chegou à conclusão do caso, muito rapidamente para a sociedade.